galera do YouTube, eu sou Reginaldo Idalino e esse é o canal Oficina de Quintal. Hoje eu trago para vocês uma dica rápida de um projeto do Rodrigo Piotto, da Marcenaria Amadora. É um projeto de um gabarito para serra de bancada, um gabarito que faz um corte preciso em 90 graus. Esse aqui é o gabarito, me ajuda muito. Vocês aí que têm interesse por esse projeto já devem ter visto. Algumas pessoas fizeram esse projeto na internet. Eu fiz ele pequeno, me ajuda muito. Você fazendo ele esquadrejado, você tem um corte em 90 graus perfeito. Tá? Perfeito 100% não é. Porém, isso vai da sua montagem. Se você conseguir montar ele bem esquadrejado, bem na medida, vai sair quase 100%. 100% nunca é. Tá? Mas eu senti uma dificuldade, na verdade não uma dificuldade. Eu vi que dava para dar uma melhorada. Muitos desses gabaritos que eles fazem aí no YouTube, na internet, esses gabaritos ele só faz um corte apenas no ângulo 90 graus. E eu pensei em fazer ele com um corte 45 graus. E é isso que nós vamos ver hoje. Começando, nós vamos usar um MDF de 18 milímetros com 60 centímetros de largura, 54,5 de profundidade. Era o que eu tinha disponível, então resolvi fazer o mais próximo possível do tamanho da minha serra de bancada, que se trata de uma Skill, tá? Ela tem 64 por 64. Então aqui esse MDF de 18 milímetros, com 60 centímetros de largura, 54,5 de profundidade. Vamos usar também mais dois MDF, um para o início e um para o fim do gabarito, a frente e a parte de trás do gabarito, que é onde nós vamos apoiar a madeira. Essa peça, ela está com 60 centímetros também, trata-se de um MDF de 18 milímetros, 60 de largura, com 15 centímetros de altura. Tá? Então a gente coloca um na frente e um atrás, que é onde nós vamos encostar a nossa peça para fazer o corte. Eu considero nesse projeto duas partes muito importantes. É a parte de fixação dessas duas peças na base principal. Você tem que fazer uma fixação precisa para poder o corte sair perfeito em 90 graus. Se ela não for precisa, der uma diferença para um dos lados, o corte não vai sair com 90 graus, ele vai perder a precisão dele. E no primeiro gabarito que eu fiz, eu fixei ele de cima para baixo, é o projeto original. Então eu senti muita dificuldade em achar o ponto certo. Foi no olhômetro mesmo. Ficou bom, mas não ficou perfeito. Só que eu resolvi agora fazer de uma outra forma. Claro que você já deve ter imaginado. Fazer a fixação dessa forma aqui. Encostando essa peça na base principal. Inclusive nós vamos aumentar a área útil, né? Ela vai aumentar um pouco, são 18 milímetros a mais na frente, 18 milímetros a mais atrás. Então vai ficar um pouco maior de profundidade essa peça. É fácil. Se a sua base tiver perfeitamente esquadrejada, então não tem erro. Você encosta as duas peças, uma em cada lado, você vai encostar, vai fazer a fixação. Eu fiz dessa forma, eu coloquei a peça principal, que é essa base, na mesa, na serra de bancada, prendi com os sargentos, com dois sargentos, um de cada lado, e fixei, eu fiz essa fixação. Então ela ficou, se o meu corte desse MDF principal estiver perfeito, estiver esquadrejado, que nesse caso está, você fixando essa outra parte aqui, colando, deixando nenhuma parte sobrando, ele bem coladinho com essa base, ele vai sair 99%. Eu acredito que 100% nunca sai.
Então eu acredito que essa é uma forma de você buscar a perfeição nessa peça, nesse projeto, tá? Então eu já fixei uma, vou fixar outra. Eu, como não tenho mais um MDF de 18 milímetros no tamanho compatível aqui com os meus retalhos, eu vou colocar um outro. Esse outro mais fino, de 6 milímetros, ele vai para o fundo, para fazer, na verdade ele vai fazer só a parte de segurar o fundo, dar uma travada no fundo. Então nós vamos usar essa parte na frente. A segunda parte que eu considero muito importante também é a parte do trilho. A gente vai colar 2 trilhos, né, para poder esse gabarito correr, deslizar na nossa bancada, na serra de bancada. Esse trilho, ele tem que ser exatamente da mesma espessura da canaleta da sua serra de bancada. A minha tem 16 milímetros, tá? São 16 milímetros a minha, aproximadamente isso. Eu ainda vou medir certinho para poder fazer o corte preciso. Então eu vou cortar ela com aproximadamente 16 milímetros e vou fazer essa fixação dos 2 trilhos no gabarito. Aí, como eu estava falando, a parte que eu acho muito importante é exatamente essa fixação. Essa fixação, ela também não pode ser errada, ela tem que ser precisa. E uma forma que eu aprendi com o Rodrigo Piotto é depois que o trilho estiver pronto, feitinho na medida correta, deslizando justo. Não pode ter folga, ele tem que estar justo, certo? Não apertado, ele tem que correr livre, porém justo, não pode ter folga alguma. A gente coloca os trilhos na cavidade, nas canaletas, nas 2 canaletas da serra de bancada, e em seguida nós vamos entrar com essa peça por cima. Então é essa parte de fixação que você tem que procurar ser o mais preciso possível, buscar a perfeição para poder a peça ficar, digamos, 100%. A forma que eu achei é essa: eu coloco os trilhos nas canaletas e venho com a peça por cima, o mais próximo da perfeição possível. Primeiro eu lixo, como trata-se de um MDF com revestimento, eu vou dar uma lixada para poder a cola fazer a aderência e vou entrar com a peça por cima colando. Vou deixar secar por um tempo e na sequência eu vou fazer a fixação. Eu aconselho que você use todas as ferramentas de medição que você tenha para tentar buscar a perfeição na hora dessa colagem, tá? Só assim a gente vai ter um corte perfeito de 90 graus. E na sequência nós vamos fazer o corte de 45 graus, que é o objetivo desse projeto de hoje.
A fixação foi feita. Passaram-se algumas horas, a cola secou um pouco e eu coloquei 4 parafusos na situação de longitudinal, ok? Agora nós vamos fazer o corte 90 graus e 45 graus. Ok, pessoal, tá pronto. Corte 45 graus e corte 90 graus. Os trilhos. Eu tive um erro aqui. Eu fiz o primeiro corte de 45 graus e na sequência eu fiz o corte de 90 graus. Pela altura do MDF, pela altura do gabarito, ele dá uma distância de um corte para o outro, de 45 para o de 90. Quando você fizer o primeiro corte, o de 90 graus, o primeiro corte, coloque um parafuso ao lado desse corte, que vai ficar entre os dois cortes, os dois rasgos. Coloque um parafuso. Aí faça na sequência o corte 90 graus. Ou vice-versa. Faz primeiro o de 90 graus, coloca, dá um espaço de uns 5 milímetros, mais ou menos, meio centímetro. Coloca um parafuso para fixar de um lado e do outro. E na sequência você faz o segundo corte. Senão acontece o que aconteceu comigo. Esse fundinho, esse pedacinho, caiu, porque ele não estava fixado. Eu tentei parafusar depois que tinha acontecido o erro, eu fiquei sem essa parte. Uma falha minha, porém facilmente consertada. No meu caso, eu consigo trabalhar dessa forma, tanto com ângulo de 90 graus, como com ângulo de 45 graus, ok? Vai dar o mesmo, correndo livre, ok? Antes eu tinha dificuldade para fazer esse corte em 45 graus em peças longas, porque o guia que vem na Skil, ele não é um guia preciso, ele tem uma folga, aqui não tem. Então ele não termina não sendo muito preciso na hora de fazer um corte de 45 graus numa peça comprida, ok? O gabarito ele vai dar uma ajudada bem bacana. Coloca aqui e faz. É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado. Eu sou o Reginaldo Idalino. Essa é a Oficina de Quintal. Se gostou, dá um joinha, se inscreve no nosso canal, ok? Valeu, até a próxima.